From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos mais uma vez para continuarmos a nossa meditação em Êxodo capítulo 14. E hoje nós vamos meditar do versículo 15 até o versículo 20, que diz assim: O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em si. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Deus. Assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. O Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Aqui, no verso 15 e 16, nós encontramos Moisés clamando. Se a gente voltar um pouquinho, nós vamos lembrar que o povo havia murmurado contra Moisés, dizendo até que era preferível que eles estivessem ainda como escravos no Egito do que morrer naquele deserto. E nós encontramos no verso 13 e 14, Moisés acalmando o povo, consolando o povo, e informando o povo que o Senhor lutaria por eles para que eles ficassem calmos. E na mensagem do profeta de Deus para esta era, intitulada Uma Libertação Total, ele diz assim: Esta foi a maneira que Moisés e seu grupo fez. Eles chegaram lá e ficaram sob o sangue. Você observou? Até que eles entraram sob o sangue lá, não havia nenhuma libertação total. Moisés, ele estava unido com Deus, mas Israel não estava. Eles continuavam no pecado e eles murmuraram contra Moisés e disseram: Por quê? Por que você faz isso? Você traz mais problemas sobre nós. Irmãos, o povo estava murmurando, mas o profeta, ele estava totalmente liberto, ele mesmo, mas o povo não estava liberto, porque continuava a murmuração no meio deles. Isso traz um grande ensinamento para nós. Quando há murmuração, significa que você ainda não está unido com Deus. Quando há murmuração, significa que você ainda não está totalmente liberto. Quando você ainda está murmurando acerca das condições da sua vida,
do que está acontecendo, significa que você não foi liberto ainda. Sim, não foi. Moisés, sim. Moisés estava unido com Deus, então ele não tinha mais que murmurar, mas pelo contrário, ele estava incentivando os filhos de Israel. E o Senhor vai a Moisés e disse assim: por que você clama? Por que você está clamando? Verso 15 e 16 de Êxodo 14. Por que clamas? Que perguntem, no meio de tanto desespero, Deus pergunta para ele: por que clamas? Por que você está clamando? Ó irmãos, isto é maravilhoso, não é? Você está unido com Deus também? Se você estiver unido com Deus, irmãos, então você vai poder também fazer como Moisés e dizer: o Senhor está lutando por mim. É tão bom quando Deus luta por nós, só temos que nos alegrar. E aqui no verso 16, Deus dá uma ordem para ele. Então Deus chama a atenção, aqui no verso 15 e 16, Deus chama a atenção de Moisés. Mas ao mesmo tempo Deus dá instruções. Deus nunca nos chama para correção, para destruição. Guarda isso no seu coração, anote isso no seu caderno de meditação. Deus nos chama para correção, não para nos destruir, mas para nos ajudar. Lembra-se sempre disso. Então, nestes versículos 15 e 16, Deus instrui Moisés a seguir adiante, abrindo o caminho para atravessar o Mar Vermelho. Deus informa Moisés de que, apesar da circunstância aparentemente impossível, ver o mar ali diante deles, que Deus irá separar as águas, Deus irá proteger o povo. E essa instrução, meus amados irmãos, mostra a importância de ouvirmos a voz de Deus e obedecer a sua orientação. Porque já pensou? Aqui nos versos 15 e 16, Deus vai e fala: Moisés, por que você está clamando? Fala para o povo marchar. O que é isso que você tem na sua mão? Não é um bordão? Levanta ele. Eu vou dividir as águas, o povo vai passar diante do mar seco. É muito bonito. É uma promessa maravilhosa, mas se Moisés tivesse só ouvido e não feito, falar: Senhor, o Senhor é maravilhoso, obrigado por sua resposta, e não tivesse agido, nada teria acontecido. Nós somos chamados a ouvir a voz de Deus e a obedecer às orientações de Deus. E, infelizmente, meus irmãos, isso se repete hoje. As pessoas veem as promessas de Deus nas Sagradas Escrituras em relação à cura, à libertação, mas não é só isso. Em relação à libertação religiosa, ao sistema denominacional, ao engano religioso. Deus alertando, Deus avisando: sai dela, povo meu. Sai desse batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, desta trindade que não existe, mas venha para o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo. Venha ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E as pessoas ouvem a voz de Deus, mas não querem obedecer à orientação de Deus. A palavra de Deus diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Nós já vimos isso. E não se apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Aqui do verso 17 ao verso 18, a gente vê que Deus endurece o coração dos egípcios para eles entrarem no mar também. Olha como que o inimigo é ousado. Mas tudo estava no plano de Deus, tudo estava no controle de Deus. Verso 17 e 18. Então Deus endurece, mas Deus já falou: eu vou ser glorificado neles. Lembra que Deus já tinha falado? E Deus fala: e eu vou ser glorificado neles porque eu sou o Senhor. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então Deus, ele se manifesta através da nuvem. Como que ele ia fazer para proteger? Ele se manifesta através da nuvem. Ele se coloca entre os israelitas e os egípcios.
A nuvem, irmãos, representava a presença de Deus, a sua proteção, a sua direção. Mas enquanto a nuvem era luz para os israelitas, era escuridão. Porque essa nuvem, ela também representa a escuridão, mostrando que Deus também é o juiz dos justos para aqueles que persistem em ir contra a voz de Deus, a orientação de Deus. A nuvem, ela é tanto um lugar de refúgio para o justo, quanto ela é juízo para os ímpios. A palavra de Deus é assim. Deus vê que o mundo, olha como que Deus age. Vamos trazer esse verso 17 e 18 para hoje. A nuvem ali entre os israelitas e os egípcios, né? Vamos trazer esses versos para nós hoje. Deus, ele vê a condição do mundo de pecado, de degradação, de mentira, de engano religioso. Então Deus manda um profeta, um mensageiro, para apontar para o caminho certo, para a vereda correta, para o lugar certo. Deus faz isso. E aí Deus aponta. Quem recebe o profeta na qualidade de profeta e recebe a mensagem do profeta, então ele tem um lugar de refúgio. Então essa nuvem, ela vira um lugar de refúgio para aqueles que receberam o profeta na qualidade de profeta e a sua mensagem. Mas aqueles que rejeitam a mensagem do profeta, a voz de Deus para o dia presente, então essa mensagem ela vira juízo para eles. Mas Israel estava protegido. Depois nós vamos encontrar lá no Salmo 91, verso 1, nós vamos encontrar Davi falando assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esse era Davi. Esse era Davi clamando a Deus, buscando a Deus o seu refúgio. E aqui nos versos 19 e 20, o anjo, Deus continua se movimentando. Nós vemos então a proteção e a salvação divina. Porque o anjo do Senhor que ia na frente, ele passa atrás deles. A coluna também passa atrás dele. Agora, de um lado, como nós vimos, era escuridão, do outro era luz. Que coisa gloriosa! Deus estava se preparando para agir. São nas horas onde parece que você está encurralado, parece que não tem saída para você. Deus vem e se move, fala: não, segue adiante. Olha como que Deus ele vai preparando. E esse anjo aqui, o profeta de Deus para esta era, ele diz que este anjo aqui era o próprio Senhor Jesus. Mais adiante nós vamos entender sobre isso. Era Deus lutando por eles. Moisés tinha dito: o Senhor batalhará por vocês. Enquanto a nuvem proporcionava luz aos israelitas durante a noite, para que eles pudessem prosseguir, ela trouxe treva para os egípcios, permitindo que o exército de Faraó não os alcançasse. O inimigo, enquanto você estiver na luz da palavra de Deus, o inimigo não pode te alcançar. Mas quando você sai da luz da palavra de Deus, então o inimigo te alcança e causa problema. Isso nos lembra, irmão, essa intervenção divina, ela demonstra a fidelidade de Deus em proteger o seu povo e frustrar os planos daqueles que tentam perseguir, que tentam se opor a Deus. A palavra de Deus, a Bíblia nos garante em Isaías 43, 2, que quando você passar pelas águas, ele diz assim: eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não vai se queimar. As chamas não o deixarão em brasas, porque você está protegido debaixo da nuvem de Deus, da palavra de Deus, da luz de Deus. Aplicações práticas. O que nós podemos aprender desses versos
do verso 15 até o verso 20. Em primeiro lugar, a obediência à voz de Deus. Busquemos ouvir e obedecer à voz de Deus em nossa vida diária, meus irmãos. Mesmo quando os caminhos parecem incertos, obscuros, obstáculos na nossa frente. Então, busca ouvir a voz de Deus, mas não só ouvir a voz de Deus, mas obedecer à voz de Deus também. Em segundo lugar, aproveite a presença de Deus. Assim como a nuvem representava a presença de Deus para os israelitas, nós devemos buscar estar em comunhão com Deus através da oração, através da palavra de Deus revelada para o tempo presente. E por último, a confiança e a confiar em Deus e em sua proteção. Em tempos de adversidade, confiemos em Deus como nosso refúgio, como nosso protetor, sabendo que Ele está conosco em qualquer situação. E aqui na mensagem do profeta de Deus para esta era, William Marion Branham, mensagem Por que clamas fala, ele diz assim: tal como foi então, assim é agora. Encontramos que assim ele disse: Deus deve ter suficiente disso. Deus deve estar farto disso. Ele disse: por que clamas a mim? Deus falando para Moisés, né? Mensagem Por que clamas fala. Por que clamas a mim? Não tenho provado eu a minha identificação? Não te disse que te enviei para o trabalho? Não te disse que fosses fazer isso? Não te prometi que faria isso? Que estaria com a tua boca? E que falaria através de ti? E tu faria isto? E tu mostrarias sinais e maravilhas? Não prometi? Não fiz exatamente destruir cada inimigo ao teu redor? E aqui está tu parado, Moisés. Agora no Mar Vermelho, exatamente na linha do dever, que te disse que fizesse, e então está aqui gritando e clamando a mim. Por que você está clamando a mim, Moisés? Eu te dei tudo. Eu não te prometi, eu não te mostrei sinais, não te mostrei maravilha, não te disse. Pare de ser pressionado pelo povo. Eu te trouxe até aqui. Por que você está gritando, clamando? Por que clamas a mim? Não crês em mim? Não podes ver que fui eu que te enviei para fazer isso? Oh, irmão. Por que clamas a mim? Para que olhas para mim? Para que clamas a mim? Não tenho te provado ao povo, não tenho provado a ti, não é escriturístico, não prometi levar até este povo a essa terra, não te chamei e disse que te enviei a fazê-lo, e não foste tu, fui eu, e eu descerei e estarei com teus lábios, o que disseres eu vindicarei e provarei, não o tenho feito eu? Então, quando qualquer coisinha se apresenta, porque tu atua como um menino? Deve ser homem. Fale ao povo, amém? E então mova-te para a frente, amém? Ali está você. Não clame, fale. Qual dificuldade está na sua frente nesta hora? Qual é a dificuldade que você está enfrentando? Não clame, fale. E Deus cumpre a sua palavra. Porque Deus não mente. É impossível que Deus minta, meus irmãos. Ele conhece a sua necessidade. Mas o problema é que quando não acontece da forma que a gente pensa que deveria acontecer, nós ficamos desanimados. Como Moisés, não estava acontecendo da forma que Deus disse que era para acontecer. Deus falou que ia fazer um milagre, que ia abrir o mar, mas não estava acontecendo e Faraó estava se aproximando. Mas o profeta diz na mensagem, o Deus imutável operando de forma inesperada, ele diz, ele conhece suas necessidades. Mas o problema é que quando não acontece da forma que você pensa que deveria, você fica desanimado, você fica desesperado. Mas ele, Deus, não pode mentir. Peça a Deus e ele te dará. Ele disse, batei e abre-se-vos-á. Então creia em tudo que Deus prometeu, que Ele é poderoso para cumprir. O Senhor é a força da nossa vida.
O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Here